Os conceitos de limite e de sublimite jogam um papel extremamente importante no estudo da topologia. O nosso objetivo neste videograma é o de apresentar de modo intuitivo esses conceitos que, quando são estudados de um ponto de vista um pouco mais formal, apresentam alguma dificuldade. Como espaço métrico, vamos considerar o espaço euclidiano a duas dimensões, que identificamos como é usual com o conjunto dos pontos de um plano, onde se fixou um sistema de eixos. E nesse quadro vamos estudar alguns casos em que intervêm sucessões cujo comportamento parece ser um pouco mais elucidativo. Uma sucessão de elementos de um espaço a duas dimensões é uma regra que associa a cada número natural n um elemento z índice n correspondente ao par x índice n, y índice n de R2. Intuitivamente, podemos pensar na sucessão como um programa de computador, que pede ao utilizador um número natural n e que, como resposta, fornece um par de números reais x índice n e y índice n, ao qual se associa um ponto do plano z índice n. Vejamos um exemplo de tal situação. O utilizador introduz o número natural 5 e o computador responde identificando o correspondente ponto do plano. Introduzindo outros valores de n, o computador dá para cada um o correspondente ponto do plano. Também se pode pedir ao computador para ir representando sucessivamente os primeiros termos da sucessão, o que dá usualmente uma ideia mais intuitiva do comportamento desta. Repare-se que qualquer processo que possamos imaginar e que permita explicar ao computador o que ele deve fazer para fornecer o par de números reais, quando recebe do utilizador o valor de n, é um processo legítimo de definir uma sucessão. Pensemos agora em alguns métodos de definir uma sucessão. O método mais simples, podíamos dar-lhe o nome de método direto, corresponde a dar ao computador duas fórmulas. A primeira para a primeira coordenada x índice n e a outra para a segunda coordenada y índice n. Foi o que fizemos no exemplo que apresentámos atrás, em que as formas explícitas foram para x índice n cosseno de n e para y índice n seno de n. Um segundo método, também usado com frequência quando se pretendem dar exemplos concretos, é o método condicional. Depois de receber do utilizador o valor de n, o computador faz um ou mais testes e, de acordo com o resultado destes, utiliza diferentes formas para calcular as duas coordenadas. Por exemplo, podemos instruir o computador do seguinte modo: pedir um valor de n. Verificar se n é múltiplo de 3. Se n é múltiplo de 3, responder com x índice n igual a 2n menos 1 sobre 2n e y índice n igual a 3 sobre n. Caso contrário, responder com x índice n igual a n mais 1 sobre n e y índice n igual a 1 sobre n. Vamos pedir ao computador que nos marque os primeiros 20 termos da sucessão.
Da observação destas imagens, torna-se intuitiva a existência de fórmulas diferentes para cada tipo de termo da sucessão. Um terceiro método para definir uma sucessão é o método recursivo. Trata-se de um método pouco usado quando o que se pretende são exemplos concretos de determinação de limites e de sublimites, na medida em que conduz com frequência a situações em que cálculos exatos são difíceis ou mesmo impossíveis. É, no entanto, um método com ligações a uma área extremamente importante da matemática atual, a dos sistemas dinâmicos. Numa aplicação típica deste método, é dado o primeiro termo da sucessão Z índice 1, assim como uma fórmula que permite calcular cada termo a partir do anterior. Por exemplo, quando se pede ao computador para fornecer o valor de Z índice 4, ele começa por calcular Z índice 2 a partir do valor de Z índice 1. Em seguida, calcula Z índice 3 a partir do valor que acabou de calcular para Z índice 2 e, por fim, utiliza este último valor para obter o de Z índice 4. Consideremos como exemplo concreto a seguinte definição recursiva, que pode parecer artificial, mas que conduz a fenómenos interessantes. Como anteriormente, podemos pedir ao computador para nos indicar os termos com as ordens que quisermos ou pedir-lhe que nos marque os primeiros 20 termos desta sucessão. Vamos agora utilizar os três exemplos de sucessão que referimos atrás para examinar, de modo intuitivo, os fenómenos ligados à existência de limites e de sublimites. Comecemos pelo segundo exemplo, aquele que foi definido pelo método condicional. O facto de termos duas expressões que correspondem a sucessões com o mesmo limite garante que a sucessão converge para esse limite. Lembremos o que significa uma sucessão de termos Z índice n convergir para um limite Z. Para cada delta positivo, deve existir uma ordem K, a partir da qual todos os termos da sucessão estão na bola aberta de centro no ponto Z e raio delta. Pensemos, por exemplo, na bola aberta de centro no ponto Z e raio 0.8. Vamos pedir ao computador que nos marque os pontos do plano correspondentes aos primeiros 20 termos da sucessão. O segundo termo da sucessão já está nesta bola, mas o terceiro não está. Pelo contrário, o quarto termo pertence à bola, assim como todos os seguintes. Se em vez do raio 0.8 considerarmos um raio mais pequeno, por exemplo 0.2, verificamos que a partir da ordem 16, todos os termos da sucessão pertencem à bola aberta com esse raio. Repare-se que só a partir dessa ordem todos os termos pertencem à bola considerada, apesar de, antes dessa ordem, alguns também pertencerem. O que acabamos de observar é elucidativo, mas o que garante que a sucessão tem o limite considerado é o facto de um fenómeno idêntico se passar quando, em vez dos raios 0.8 e 0.2, se considerar um raio arbitrário. É claro que esse facto não pode ser estabelecido pelo método experimental. Este método, no entanto, ajuda-nos a sentir o que se está a passar e pode ser um auxiliar precioso
para a descoberta de fenómenos que depois podem ser estudados rigorosamente. Vejamos agora o que aconteceria se, em vez deste ponto, tivéssemos tomado outro como candidato a limite. Consideremos, por exemplo, o ponto Z' de coordenadas 1.2, 0 como candidato a limite. Experimentemos, por exemplo, a bola aberta de centro neste ponto e raio 0.8. Neste caso, ainda é verdade que, a partir de certa ordem, todos os termos da sucessão estão nesta bola. Mas esse facto, por si só, não é suficiente para garantir que a sucessão converge para esse ponto. Experimentemos agora delta igual a 0.2. Constatamos que, neste caso, qualquer que seja a ordem considerada, há sempre uma ordem maior ou igual com o termo correspondente fora da bola. Ou seja, dito de outro modo, em qualquer momento estão ainda para vir termos fora da bola. Isto permite-nos concluir que o ponto que estamos a considerar não é limite da sucessão. Embora isso não acrescente nada ao facto da sucessão não admitir o ponto considerado como limite, é interessante reparar que, se tivéssemos escolhido um raio delta igual a 0.15, acontecia qualquer coisa mais forte. Não só podemos afirmar que em qualquer momento ainda estão para vir termos fora da bola, como é mesmo verdade que existe uma altura a partir da qual todos os termos estão fora da bola. Vamos agora examinar, também de modo intuitivo, a noção de sublimite. Utilizaremos para isso o exemplo de sucessão definida recursivamente que examinámos atrás. Vamos pedir ao computador que represente os primeiros 20 termos desta sucessão. É intuitiva a existência de 3 zonas em que se concentram os termos desta sucessão. Um estudo numérico mais cuidadoso leva a considerar que estas zonas estão centradas em pontos, cujas coordenadas são aproximadamente os valores que vemos no ecrã. São coordenadas para as quais não adianta procurar explicações e apenas as podemos determinar experimentalmente e de modo aproximado. De facto, esses 3 pontos vão ser sublimites da sucessão. Recordemos que um ponto Z é sublimite de uma sucessão de termos Z índice n, se existir uma subsucessão desta a convergir para esse ponto. Ou, o que é equivalente, se qualquer que seja delta positivo e qualquer que seja a ordem k, pudermos encontrar uma ordem maior ou igual a k, cujo termo correspondente pertence à bola aberta de centro no ponto Z e raio delta. Por outras palavras, em qualquer momento podemos garantir que ainda estão para vir termos dentro da bola. Vamos examinar intuitivamente esta condição ao mesmo tempo para os 3 sublimites. Como anteriormente, pedimos ao computador que nos represente os primeiros termos desta sucessão, de modo a podermos examinar o seu comportamento. Uma vez que a aproximação se revela ser bastante rápida, consideraremos à partida 3 bolas com um raio delta bastante pequeno, por exemplo, 0.03 e centro nos pontos referidos. Colocamos a figura num canto do monitor para dispor do resto deste para colocar cópias das 3 bolas, que depois ampliamos com o objetivo de examinar melhor os termos que estiverem dentro delas.
Para qualquer dessas bolas, constatamos que em qualquer momento voltam a haver termos que tombam dentro delas. É fácil intuir que idêntico fenómeno continuaria a acontecer mesmo que tivéssemos considerado um raio mais pequeno. No exemplo que estamos a estudar, é também fácil exibir, digamos, para o primeiro dos sublimites referidos, uma subsucessão que o tem como limite. Basta, com efeito, considerar a sucessão correspondente aos valores de n pertencentes ao conjunto constituído pelos elementos 1, 4, 7, 10, 13, etc. É intuitivo que no exemplo que acabamos de apresentar não existe mais nenhum sublimite além dos três referidos. Repare-se que os exemplos mais habituais de sucessões com mais que um sublimite costumam ser definidos pelo método condicional, obrigando à existência de subsucessões tendo esses sublimites como limite. Nos exemplos que aqui apresentamos, o método condicional conduziu a uma sucessão convergente e foi através de uma definição recursiva que obtivemos um exemplo de sucessão com mais do que um sublimite. Seria fácil obter outros exemplos com mais sublimites, por exemplo, através do método condicional, obrigando diferentes expressões a convergirem para os diferentes limites. Um exemplo mais interessante, com o qual acabamos este videograma, é o de uma sucessão com uma infinidade de sublimites. Curiosamente, essa sucessão é definida pelo método direto. Voltemos ao exemplo de sucessão que examinamos logo no início e façamos a sua representação gráfica. Para esta sucessão, todos os pontos da circunferência de raio 1 e centro na origem vão ser sublimites. Verificamos intuitivamente esse facto em relação a 4 pontos, para os quais representamos as bolas centradas neles com raio 0.2. Mas é perfeitamente possível imaginar uma bola análoga centrada noutro ponto qualquer dessa circunferência. Fazendo aparecer um número elevado de termos da sucessão, torna-se clara a existência dos infinitos sublimites. De facto, as imagens que observamos sugerem que qualquer elemento da circunferência de centro na origem e raio 1 é um sublimite desta sucessão.